Fique ligado no futebol. O Flamengo está convicto de que Jorginho sobrará no Brasil e vai investir pesado no jogador. Somente para o volante que quer um salário limpo, livre de impostos, o Fla vai pagar pouco mais de 70 milhões em um contrato de 3 ou 2 anos e meio. Ou seja, dividido de forma mensal, Jorginho receberá mais de 1,9 milhões por mês se o contrato for de 3 anos e mais de 2,3 milhões se o vínculo for por 2 anos e meio. Já a diretoria rubro-negra pretende anunciar oficialmente o pré-contrato quando a assinatura acontecer. Itabirito contratou o técnico Ricardo Drubski para a sequência do Campeonato Mineiro. Flamengo já prepara uma nova proposta de renovação de contrato para Eric Pulgar. O volante chileno recusou pelo menos 2 ofertas financeiras do rubro-negro em 2024. O jogador já estava decidido a deixar o Fla no final deste ano, mudou de ideia e está disposto a ouvir o clube novamente para que haja um bom acordo. O clube do Remo anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Alan Rodrigues para a temporada 2025. O novo atleta azulino é natural de Fernando de la Mora, Paraguai, e atuou nos clubes Cerro Porteño e Rosário Central. Al-Shabaab contratou o meio-campista Glenn Kamara por empréstimo do Rennes até o final da temporada. Boca Juniors recusou uma oferta milionária do Palmeiras que busca repatriar Merentiel. Riquelme pede o time brasileiro que pague a cláusula de rescisão de 16 milhões de dólares pelo atacante uruguaio. Vitória acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Lucas Halter, de 24 anos, junto ao Botafogo. O Flamengo abriu negociação para renovar o contrato de Léo Nanete, goleiro destaque da categoria de base do clube que está sendo relacionado com frequência no profissional. A ideia da diretoria é renovar o vínculo do jogador que tem apenas 17 anos por 5 temporadas. O Paris Saint-Germain assinou pré-contrato e fechou a contratação do goleiro Renato Marin, destaque do futebol europeu. O time francês chegou a um acordo com os representantes da jovem promessa e assinou vínculo válido por 5 anos. Renato Marin está na Roma desde a categoria de base e não chegou a um acordo para renovar com a equipe italiana. O Olympique de Marselha também chegou a negociar com Renato Marin, mas o Paris Saint-Germain ganhou a disputa e levou o goleiro. Sem novas propostas, Rony deve ficar no Palmeiras até a próxima janela de transferências. O Verdão segue querendo negociar o atacante, mas a tendência é que ele fique pelo menos até o meio do ano. O contrato do jogador vai até o final de 2026. Rony esteve perto do Al Rayyan do Catar, mas a venda não aconteceu por falta de tempo. Atlético Goianiense acertou a contratação do volante uruguaio Francisco Barrios, que estava no Defensor Sporting do Uruguai. Junto dele também está chegando o atacante uruguaio Federico Martínez, que estava no Everton do Chile. Federico Girotti está de saída do Tajeres. Um clube brasileiro encaminhou a contratação do centroavante. Real Madrid reconsideraria sua posição sobre vender Rodrigo para a Arábia Saudita se uma oferta massiva fosse feita no final da temporada. Atlanta United contratou Emmanuel Latte por uma taxa recorde da MLS de 22 milhões de dólares mais 5 milhões, contrato de 4 anos. Pepe Guardiola tentou contratar Sérgio Busquets em um curto prazo, mas o jogador rejeitou a oferta do Manchester City. Chelsea contratou o Mathis Amougou do Saint-Étienne por 15 milhões de euros. Juventus está considerando falar com Paris Saint-Germain para manter Randal Colomwani. O clube italiano quer fazer uma nova oferta de empréstimo até o final de 2026 com opção de compra de 45 milhões de euros. Alfonso Davies estendeu seu contrato com o Bayern de Munique até 2030. A entrevista de John Textor com Tite também teve a participação de Matheus Bach, auxiliar e filho do treinador. Apesar de Tite entender o inglês de Textor, Matheus é fluente no idioma e ajudou a traduzir algumas falas do norte-americano. Além disso, Textor ficou satisfeito com a sinergia entre pai e filho. Carlinhos é oficialmente o novo reforço do Vitória para a sequência de 2025. O atacante chega para o empréstimo junto ao Flamengo, com opção de compra de 5 milhões de reais por 70% do passe. Botafogo inicia a negociação pela contratação do argentino Rolly Aicemi, atacante do Benfica. Santos tentou contratar o jogador de 24 anos nesta janela, mas não obteve sucesso. Atlético Paranaense tem interesse e está disposto a oferecer 12 milhões de reais ao Red Bull Bragantino pela contratação de Jadson. Shakhtar Donetsk acerta a contratação de Cão Elias do Fluminense por 17 milhões de euros mais 2 milhões. Ou seja, o negócio pode chegar em 19 milhões de euros. O Vitória acerta a contratação de Jamerson do Curitiba por empréstimo até o final da temporada. O lateral esquerdo de 26 anos chega amanhã em Salvador para assinar o contrato. Grêmio acerta a contratação de Francis Omuzu, ponta do Anderlecht, por cerca de 1,2 milhões de euros. O jogador nasceu em Gana e se naturalizou belga.